existe apenas uma forma de explicar o que é corrupção. Porém, podemos adotar a definição criada pelo pesquisador Luiz Fernando Miranda. Corrupção é um conjunto determinado de práticas que sugere trocas entre um agente que detém poder decisório e outro que detém poder econômico, com o objetivo de se obter vantagens ilegais para os indivíduos ou grupos envolvidos. Na prática, a gente sabe muito bem o que ela significa: roubalheira de dinheiro público, para que os envolvidos fiquem com esses valores em troca de vantagens para outros. As formas de cometer esse crime são muitas e seus meios são bem complexos. Por isso, combater a corrupção não é tarefa fácil. Existem mecanismos previstos em nosso sistema de leis que visam evitar e combater esses atos, como a Lei de Responsabilidade Fiscal, que estabelece metas, parâmetros e limites para gastos públicos, e a Lei de Acesso à Informação, que obriga os entes públicos a disponibilizarem informações sobre sua atuação para qualquer cidadão que a solicite. Além de diversos outros, como o próprio Código Penal, a Lei de Ação Civil Pública, o Código de Defesa do Consumidor, a Lei dos Crimes Econômicos, a Lei de Improbidade Administrativa, a Lei de Lavagem de Dinheiro, o Código Civil, a Lei das Organizações Criminosas e a Lei Anticorrupção. Esta última é a que trata do tema de forma direta. Na prática, ela prevê a responsabilização objetiva no âmbito civil e administrativo de empresas que praticam atos lesivos contra a administração pública nacional ou estrangeira. Essa legislação foi criada com o objetivo de atender ao compromisso internacional firmado com a Convenção das Nações Unidas contra a Corrupção, realizada pela Organização das Nações Unidas, a ONU, de criar medidas mais efetivas para combater a corrupção, tanto em território nacional quanto no de outros países. Além disso, a lei também acaba com uma brecha jurídica ao abordar diretamente a conduta dos chamados corruptores e prevê punições como multa administrativa de até 20% do faturamento bruto da empresa, bem como o instrumento do acordo de leniência, que funciona de forma semelhante à das delações premiadas, permitindo o ressarcimento de danos de forma mais rápida e contribuindo para as investigações. Mas quais são os atos lesivos previstos pela lei? O artigo 5º define atos lesivos à administração pública nacional ou estrangeira como todos aqueles praticados por pessoas jurídicas que atentem contra o patrimônio público nacional ou estrangeiro, contra princípios da administração pública ou contra os compromissos internacionais assumidos pelo Brasil. Dessa forma, nas palavras da lei, os atos lesivos são: prometer, oferecer ou dar, direta ou indiretamente, vantagem indevida a agente público ou a terceira pessoa a ela relacionada, comprovadamente financiar, custear, patrocinar ou, de qualquer modo, auxiliar a prática dos atos ilícitos previstos nesta lei. Comprovadamente utilizar-se de alguma pessoa física ou jurídica para ocultar ou disfarçar seus reais interesses ou a identidade dos beneficiários dos atos praticados. No tocante a licitações e contratos, frustrar ou fraudar mediante ajuste, combinação ou qualquer outro expediente o caráter competitivo de procedimento licitatório público, impedir, perturbar ou fraudar a realização de qualquer ato de procedimento licitatório público, afastar ou tentar afastar licitante por meio de fraude ou oferecimento de vantagens, fraudar licitação pública ou contrato dela decorrente, criar de modo fraudulento ou irregular pessoa jurídica para participar de licitação pública ou celebrar contrato administrativo, obter vantagem ou benefício indevido de modo fraudulento, de modificações ou prorrogações de contratos celebrados com a administração pública, sem autorização em lei, no ato convocatório da licitação pública ou nos respectivos instrumentos contratuais, ou manipular ou fraudar o equilíbrio econômico-financeiro dos contratos celebrados com a administração pública e, finalmente, dificultar atividade de investigação ou fiscalização de órgãos, entidades ou agentes públicos,
ou intervir em sua atuação, inclusive no âmbito das agências reguladoras e dos órgãos de fiscalização do sistema financeiro nacional. Os prejuízos da corrupção à sociedade são enormes, de acordo com o Índice de Percepção da Corrupção, o IPC, principal indicador de corrupção do mundo, realizado pela Transparência Internacional. O Brasil segue em patamar ruim, com 38 pontos no combate à corrupção. Em outras palavras, na 94ª posição no ranking de 180 países e territórios, atrás de países como a Colômbia, Turquia e China. Embora não haja consenso quanto à mensuração do custo da corrupção que ocorre no país, existem vários estudos realizados por entidades que nos ajudam a ter uma noção do real tamanho do problema. Segundo o estudo realizado pelo Instituto Brasileiro de Planejamento Tributário, o IBPT, a conta da corrupção custa, em média, 29 dias de trabalho do brasileiro. Isso representa 8% de tudo que é arrecadado no país, 160 bilhões a cada ano. Outra estimativa realizada pela ONU e divulgada pelo Ministério Público Federal apresenta números ainda piores, com desvios que chegam a cerca de 200 bilhões de reais a cada ano. Esses valores equivalem a 3 vezes o orçamento federal em educação ou saúde e 5 vezes do que é gasto pelo país em segurança pública anualmente. Os prejuízos financeiros também levam a outras perdas graves à sociedade. Por exemplo, a perda da capacidade de investimento ocasionada pela corrupção obriga o Estado a se endividar ou a aumentar impostos na busca de oferecer serviços básicos à população. Consequentemente, os impactos sociais e econômicos da corrupção impedem o desenvolvimento do país. Se trata de um cenário trágico e que diminui a crença da população nos governantes, aumentando também a desigualdade social e a violência. A corrupção vai contra o Estado democrático de direito, que é ligado às normas e aos direitos fundamentais previstos e garantidos pela democracia, a qual visa sempre ao interesse público e a ganhos para todos. Podemos pensar que a corrupção está sempre em busca de interesses pessoais ou de pequenos grupos. Por tudo que aprendemos no curso de hoje é que devemos combater todo e qualquer tipo de corrupção, assumir o papel de fiscalizadores do Estado e trabalhar juntos para combater esse crime que é um câncer para a nossa sociedade. Junte-se ao Brasil Certo e faça parte desse movimento.